Essa é a recompensa de um dos assinantes, o neoliberalismo. Como acabar com o neoliberalismo, sendo que ele vem da direita e ele vem da esquerda, ele vem pelos dois lados? O neoliberalismo é uma política do pós-guerra norte-americano e ela passa por etapas. O neoliberalismo ele é parasita do programa econômico chamado keynesianismo, porque o neoliberal ele especula em cima de propriedades já existentes. Ele não financia essas propriedades, ele rouba essas propriedades, tá? Daqueles que o desenvolveram e pagaram. Então, vou pegar o processo histórico do pós-guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, começou-se a desenvolver, através das ditaduras, a pretexto de combater o comunismo, governos controlados pelos Estados Unidos, falsos nacionalistas. Esses governos desenvolviam propriedades estatais, tá? Transferências tecnológicas entre Estados Unidos, minimamente, algumas coisas desenvolvidas por si mesmos, e desenvolviam propriedades estatais. Essas propriedades estatais eram financiadas com empréstimos. Esses empréstimos eram tomados dos bancos. Então, no processo da ditadura militar, foram se financiando, a dívida é posta na conta do povo. Então, eles foram financiando, presta atenção no esquemão, no final da Segunda Guerra Mundial, até os anos 90, eles foram financiando estatais, tomando dinheiro emprestado. Os governos ditatoriais, coloniais norte-americanos foram financiando estatais com dinheiro de empréstimo de banco americano e banco londrino. Aí eles iam fazendo estatal, endividando nós. Formaram essas estatais, Petrobras, Eletrobras, várias estatais. Como não tinha uma economia industrial mais profunda, porque a própria diretriz colonial não permitia, como não permite até hoje, por causa do mapa do domínio global, por causa do objetivo de dominar globalmente, eles começaram a privatizar. Então, primeiro, eles dão um golpe militar, colocam uma classe de corruptos, podres, militares vagabundos, que penso aliciado a eles, que desenvolvem certos monopólios locais, monopólios estatais. Esses monopólios vários devem existir como monopólio estatal. Eles também vão sucateando, porque conforme o processo da dívida vai aumentando, eles financiaram esses monopólios com dívida, e conforme eles vão sucateando, eles vão, de propósito, porque não tem dinheiro, porque o banco nega, começa a negar, começa a ter manipulação econômica, eles vão vendendo os assets, as empresas privatizadas, eles vão privatizando as empresas estatais para o mesmo grupo que deu o golpe, que financiou o estatismo dele. Só que toda essa conta vai parar na tua conta e na conta do Estado, ou seja, na tua conta. Inflação, impostos sobem, como tu está vendo com o Lula aí. Porque não há uma política de independência monetária e não há uma política de industrialização. Tá? Ela sempre é meio caquética. Então, esse é o esquemão do neoliberal. Eu expliquei o esquemão, tá? Então, como é que tu vai lutar com isso? Sendo que a esquerda faz parte de um processo, ela gera propriedade estatal, ou pode ser a direita, pode ser uma direita também. E depois é o processo de privatização, porque não tem como sustentar. Como é que se combate isso aí? O povo teria que ser educado sobre isso. Eu faço o meu papel aqui, de acordo com a melhor das possibilidades temporais, para educar as pessoas. Seria necessária uma educação de massa, sem consequência de represália e censura, como pelo STF, ou qualquer outro órgão. O americano não dá bola para isso aí. A censura vem através do STF, que é instruído pelos Estados Unidos, sim, mas a censura vem através de lá. Então, você tem esses processos que não permitem que... Como é que nós vamos lutar? Seria por esse processo. É um risco, é uma dúvida. O outro seria pelos partidos. Os partidos políticos poderiam fazer a luta, mas eles não fazem a luta. Eles não fazem a luta.
e eles trocam de nome. Eles cometem ações neoliberais e negam que as cometeram. Fica difícil lutar. O assinante me perguntou como devemos lutar. Eu não sei. Eu não sei como lutar. A minha teoria é que nós temos que combater os dois lados. É o que eu faço. Eu exponho o Lula na picaretagem dele. Eu exponho os neoliberais em geral. Quem eu vejo um traço de neoliberalismo, eu ataco. Então eu postei um vídeo recentemente sobre... Vejam aí. Quando você vê isso aqui, talvez nem seja recentemente, mas tá perto um do outro, né? Na temporalidade do canal, você vai ver a hipocrisia, a gênese da hipocrisia do Lula, o terrorismo do Bolsa Família. Porque ele vem com esse discurso antibanco e corta os benefícios das pessoas dizendo que é pente fino, criando um terror entre os pobres. Na cola da Marine Le Pen vencendo, na França, que é uma terrorista de extrema-direita, e na cola do decrépito do Biden colapsando. O Lula se aproximando do Biden, o Lula se aproximou do Macron. Aí no TV 247 eles têm... É uma esquizofrenia, o povo fica confuso. Eu devo concordar e discordar do quê? Então eles não explicam, eles simplesmente botam um cara que é a favor do Biden, daqui a pouco eles põem um cara que é a favor do Trump, sabe? Isso cria uma confusão. E eles não vão dizer, por exemplo, o Lula acabou, o TV 247 posta seguido, Lula, o emprego aumentou. Mas isso não está na realidade. Então eles mascaram, porque eles sustentam o regime neoliberal. O regime neoliberal, voltando ao processo histórico, depois que tu privatiza, eles pegam e especulam, tá? Depois que eles geraram uma dívida enorme dentro do país, é um processo contínuo, não é uma coisa que eles vêm e voltam. É um processo que tem etapas, é um processo contínuo. Depois que gera uma dívida enorme, eles usam esse elemento de dívida. Por isso o Bolsonaro deu a independência do Banco Central para o mercado financeiro internacional, que na verdade é dependência, para que esse mercado, para que os representantes da colônia local, a alta burguesia brasileira, que vive do rentismo, ela possa pegar e especular com o câmbio, né? Ela possa especular no grande confuso, diabólico mercado financeiro internacional. E assim eles especulam em cima da mão de obra. O presidente do Banco Central é, na verdade, a pessoa mais poderosa do país. Porque ele determina tudo na tua vida, através da taxa de juros. Então hoje tu já vive para pagar dívida. É engraçado que os americanos não pagam a dívida deles nunca. Às vezes só vão rolando aquela dívida e não pagam, porque o sistema está hospedado dentro deles. Eles têm a máquina do dinheiro. E eles não vão pagar aquela dívida nunca. Como nós somos subalternos a eles transferem essas dívidas de outra forma. Eles transferem o custo das ações de endividamento deles para nós. Tá? E eles fazem isso através de especulação. Privatiza aí, me dá isso aqui. A Boeing está entrando em crise. Queriam a Embraer para chupar. Nós desenvolvemos a Embraer. Esse é um elemento do processo que falhou. Porque esse canal reclamou e outros canais reclamaram. Pouca pessoa, pouca gente. Uns por cinismo, outros por propaganda, mas reclamaram. Então, essa ação funcionou. Tu vê que não é difícil, por isso que não há desculpa para o PT não fazer nada. É porque eles concordam com o regime neoliberal. Então isso não é dito por ninguém da esquerda. É por picaretas, Jonas Manuel. Não dá. É sempre fascicular, né? É sempre curral ideológico, curral partidário. No momento, a única forma de combater o neoliberalismo é atacar ações neoliberais, mostrar que as ações neoliberais são atos de traição, que neoliberalismo é traição, que não existe privatização nacional, e não importa quem faça isso, sobre qual narrativa e pretexto, seja direita ou esquerda, você ataca. Eu faço isso quando o Lula age de maneira intrinsecamente neoliberal, quando o Bolsonaro, através do Heleno, o Bolsonaro atacava as ações neoliberais, e vou continuar atacando. O neoliberalismo é um câncer no Estado, ele é o Banco Central, ele é Americanas, ele é a especulação, e ele que quer as estatais, e ele que inundou o Rio Grande do Sul. O neoliberalismo afogou o Rio Grande do Sul, inundou o Rio Grande do Sul. Tá? Isso é o neoliberalismo. A forma de combater é atacando pontualmente onde ele aparece, em cada faceta da sua ação.